Nós estamos estudando o livro de John Stott, lendo o Sermão do Monte com John Stott, que é um autor anglicano, um autor maravilhoso, e segundo Billy Graham, ninguém como ele, como John Stott, conseguiu traduzir tão bem o Sermão do Monte, conseguiu realmente traduzir de uma maneira muito clara a intenção de Jesus, com palavras que nós, em pleno século XXI, nós conseguimos compreender e entender perfeitamente. O nosso estudo ele é muito informal, entendeu? A interação, a participação, e a gente vai fazendo a leitura, e em meio à leitura a gente dá uma paradinha, faz um comentário, não é? Alguém faz alguma consideração, é algo muito espontâneo. Então vamos abrir em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Cinco, 33 a 37. Capítulo 5, versículos 33 a 37. Tudo bem, não há problema. Então, vou pedir para alguém ler para nós os versículos 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém. Vamos então fazer a leitura do texto e aí a gente vai conversando à medida que formos lendo. Os mestres religiosos também eram permissivos em seus ensinos sobre juramentos. Este é outro exemplo de tentar encontrar maneiras de tornar mais fácil a obediência aos mandamentos de Deus. O Antigo Testamento tinha muito a dizer sobre votos, normalmente votos feitos ao Senhor ou no nome do Senhor. Por isso, os fariseus desenvolveram regras elaboradas para se fazer votos. Se o juramento incluísse o nome de Deus, essa promessa deveria ser cumprida. Mas se o nome de Deus não fosse mencionado no juramento, se uma pessoa jurasse por outra coisa, as promessas poderiam ser quebradas, sem quaisquer consequências terríveis. Eles tiravam a atenção das pessoas da essência do voto e a colocavam no modo como ele era feito. Jesus argumentou que a fórmula usada para se fazer um voto era totalmente irrelevante. Realmente não fazia diferença alguma se Deus fosse mencionado ou não. Na verdade, por mais que tentemos, não podemos evitar certa conexão com Deus, porque o mundo todo é o mundo de Deus. Eu vou dar uma paradinha aqui para comentar algumas coisas aqui. O que você pensa a respeito disso, de votos? Vocês já ouviram falar, tem inclusive igrejas que promovem votos, sacrifícios e votos que envolvem você também ofertar um valor em dinheiro. Tem umas coisas agora assim, né, pelas igrejas aí fora. Mas como é que vocês pensam? O que vocês já ouviram falar? O que vocês imaginam a respeito do assunto? Alguém poderia fazer algum tipo de consideração a respeito? O que vocês pensam? Alguém já fez algum voto? Não? Ninguém nunca fez nenhum voto, não? O voto eu entendo que é uma promessa, né? Sim. Nunca fez, nunca Agora chegar às 7 agora eu já tenho que votar. Certo. Não, mas dá vontade às vezes de falar assim, se eu melhorar, eu vou fazer isso. Às vezes a gente está com uma enfermidade, assim, se eu melhorar, eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me tirar dessa, né?
Se você me tirar dessa, eu prometo que vou mudar. Eu faço um voto que não vou faltar mais um culto, né? Então tem umas coisas assim. Para depois obedecer, né? Para depois cumprir. Então essa prática do voto era uma prática muito comum, né? Ainda mais no Antigo Testamento. A gente vê isso de uma maneira muito forte. Teve inclusive um voto que está no livro de Juízes, que foi o voto feito por um homem chamado Jefté. Jefté fez um voto de que se Deus desse a ele vitória numa peleja, quando ele voltasse, a primeira pessoa que ele encontrasse na frente, ele iria oferecer como sacrifício a Deus. E aí, em vez de encontrar um animal, coisa que o valha, o primeiro ser vivente que ele encontra à sua frente era a sua filha. E aí, a questão, o que ele fez? Existem alguns estudiosos que tentam deturpar um pouco o texto para dizer que ele não sacrificou a filha. Mas quando nós fazemos uma leitura aprofundada e clara do texto, a gente verifica que ele de fato fez essa grande besteira, né? Cometeu um grande equívoco. Por quê? Porque o Deus de Israel não pedia esse tipo de sacrifício, um sacrifício humano. Isso até era muito comum naqueles povos, né, que viviam no entorno do povo judeu, do povo de Israel. Mas o Deus de Israel não pedia esse tipo de sacrifício. Obviamente, uma revelação da Bíblia, ela é progressiva, o conhecimento era transmitido oralmente, e eles também tinham contato com outros povos. Ele acabou talvez sendo influenciado por esses povos e fez um voto que era um voto tolo, um voto que não deveria nunca ter sido feito, né? E acabou indo às últimas consequências e fazendo alguma coisa que não devia. E aí vem uma questão que eu já expliquei aqui. Muita gente se pergunta, se está na Bíblia, então é porque Deus quis? Não, Deus não quis aquilo. Apenas Deus não deixa de relatar aquilo que realmente aconteceu. Então nós encontramos nessa passagem o que nós chamamos de o negativo. Então nós encontramos nessa passagem um relato bíblico inspirado. Ou seja, o que está narrado ali, Deus quis que estivesse escrito na Bíblia, até mesmo como uma advertência para outras pessoas. Mas Deus não está dando o aval, assinando embaixo com o que ele fez. O que ele fez foi uma coisa completamente contrária à vontade de Deus, mas ele fez. E aí veja você, a ignorância, a falta de conhecimento, né? O que leva ao ser humano, a pessoa sem entender perfeitamente a vontade de Deus, sem ter a orientação de Deus, ela acaba por fazer escolhas completamente equivocadas e depois paga as consequências do erro cometido, né? Então ele está dizendo aqui que na época as pessoas, quando juravam por Deus, elas se viam obrigadas a cumprir aquilo que de fato haviam jurado, né? Mas se não fosse dessa forma, elas poderiam não fazer o que haviam prometido e não sofreriam nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de pena, não haveria nenhum problema. Mas me chamou a atenção enquanto eu estudava, aqui nessa parte, na verdade, por mais que tentemos, não podemos evitar certa conexão com Deus, porque o mundo todo é o mundo de Deus. Olha, o mundo todo é o mundo de Deus. Preste atenção. Um certo escritor, um palestrante, antigo, um escritor inclusive, chamado Abraham Kuyper, também foi pastor. Esse homem, um grande estadista na Holanda, esse homem chegou e disse o seguinte, mais ou menos, vou tentar reproduzir com as minhas palavras o que ele falou. Ele disse que não existe a menor partícula desse universo, a menor que seja, que Deus não diga, é minha, me pertence. Então, o que quer dizer é o seguinte, que tudo que existe, tudo que há no mundo, tudo que você possa encontrar pela sua frente, pertence a Deus, ou seja, Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todos os seres.
Deus tem um controle sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o que vem pela frente na nossa história. Então Deus rege, Ele governa todas as coisas e nada escapa ao seu domínio. Por isso o autor diz, porque o mundo todo é um mundo de Deus. Se jurarmos pelos céus, eles são o trono de Deus. Se jurarmos pela terra, ela é o estrado de seus pés. Se jurarmos por Jerusalém, ela é a cidade de Deus. Se jurarmos por nossa cabeça, a cabeça nos pertence de certo modo, mas também é a criação de Deus e está sob o controle de Deus. Não podemos nem mudar a cor natural de cada fio do cabelo. Então, a Bíblia também fala no Salmo 139, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, o homem não tem como, de maneira alguma, escapar da presença de Deus. Mesmo que ele queira fugir, como fez Jonas, Deus há de encontrá-lo. E o que é mais interessante, Deus tem um amor tão profundo por nós, que os seus laços de amor, nos envolvem de tal forma, que a gente não consegue ficar distanciado dele muito tempo. Às vezes nos aborrecemos com alguma coisa, às vezes temos uma tristeza na vida, uma decepção, um problema, uma crise, e isso faz com que a gente fique um pouco triste com Deus. Acontece. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente não consegue ficar por muito tempo longe dele, nem tampouco entristecido com ele. Eu lembro muito bem que quando meu filho era pequenino, bem pequeno, Daniel é grande perto do meu filho, quando meu filho era pequeno. Meu filho, ele às vezes fazia, como toda criança pequena, algum tipo de bagunça e tal, e às vezes você era obrigado a corrigi-lo, porque às vezes era uma coisa mais séria. Então, até mesmo para protegê-lo, a gente era obrigado a corrigi-lo, colocá-lo de castigo, e não nego a vocês não, em certos momentos dar uma palmada, não bater, não espancar, mas uma palmadinha no bumbum, isso não faz mal a ninguém, isso traz limite. E sabe o que acontecia quando a gente fazia isso? Em vez dele fugir de nós, em vez dele se esconder, de ter alguma repulsa da nossa pessoa, muito pelo contrário, quando a gente batia nele, obrigava com ele, ele vinha e nos abraçava e dizia, meu pai, e chorava e tal. Então o que acontece? Quem ama o pai, quem conhece o amor do pai, mesmo que nem tudo esteja acontecendo da maneira esperada por nós, o que acontece? A gente nunca fica demasiadamente triste com ele, A gente sempre está buscando a sua companhia, a sua presença, porque nós sabemos que ele é a pessoa que tem de fato a bênção, tem a promessa, tem a segurança para cada um de nós, E aí o texto vai nos dizer ainda assim, vocês viram que ele fala que até o fio do cabelo, até a cor do fio do cabelo, tem um texto que fala que até mesmo a quantidade de cabelos, a quantidade de fios de cabelo, o Senhor sabe quantos fios nós temos. Então veja só, o grande amor de Deus para conosco. Esse texto que eu acabei de mencionar, ele tenta expressar o grande cuidado que Deus tem, um cuidado meticuloso. Deus é detalhista com seus filhos, Ele está cuidando de cada momento, de cada circunstância, de cada instante da nossa história, Então Ele é um Deus participativo, não é um Deus fora, não é um Deus distante, mas é um Deus que veio habitar dentro de cada um de nós. E aí Jesus fala aqui ainda, através das palavras de John Stott, tentando explicitar melhor o texto, de acordo com Jesus, o voto uma vez feito é obrigatório, independentemente da palavra ou das palavras que usemos para formulá-lo. A verdadeira implicação da lei é que cumpramos nossas promessas. Devemos ser pessoas de palavra. Nesse aspecto eu compreendo bem o que o autor quer dizer e compreendo os votos.
Coisa triste é quando você lida com uma pessoa que ela não tem firmeza naquilo que ela quer, né? Ela diz uma coisa agora, daqui a pouco diz outra, né? Promete algo, daqui a pouco faz uma outra coisa completamente diferente. Isso não nos traz o quê? Segurança em relação ao outro, né? Então isso é péssimo. E aí o texto diz assim, devemos ser pessoas de palavra, isso torna votos ou juramentos desnecessários. Ele está dizendo para a gente o seguinte: se você tiver uma palavra firme, se você for decidido, souber realmente o que você quer e firmar a sua palavra, não é necessário você jurar por nada, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus, nem pela sua mãe, né? Tinha aquela história quando eu era garoto que dizia, né? Eu juro minha mãe mortinha, né? Não há necessidade de fazer isso, porque basta tão somente que nós sejamos firmes e resolutos naquilo que nós tensionamos fazer. Bom, pessoas honestas não precisam recorrer a juramentos. Fazer juramento é, na verdade, uma confissão patética da nossa própria inclinação à desonestidade. Eu, quando fui morar nesse prédio que eu estou agora, eu resolvi comprar tudo elétrico, ter tudo elétrico em casa. Já tinha algumas coisas elétricas e resolvi não ter mais gás. E aí compramos um fogão elétrico, um fogão pequeno, elétrico, mas muito bom, de ótima qualidade, consumo de energia baixo. Só falta agora fazer propaganda do fogão aqui, né? Mas fogão maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu tinha 2 botijões de gás em casa. E eu falei, o que eu vou fazer com esse botijão? Comentei com um rapaz que fornece gás lá na rua. O rapaz falou assim para mim, poxa, eu poderia comprar, eu poderia ficar com esses 2 botijões de gás. Aí eu falei, tudo bem, tudo jóia. Aí ele disse, só que eu só vou ter o dinheiro daqui a 2 semanas. Eu falei, tudo bem, sem problema. Aí ele foi lá em casa, conversou comigo, eu fui, entreguei os 2 botijões de gás a ele, ele virou-se para mim e falou assim, ninguém vai se sujar por causa de 2 botijões de gás, né? Eu falei, realmente ninguém vai, e até porque ele trabalha na minha rua, né? E eu fui, entreguei a ele os botijões de gás. Passaram 2 semanas, nada, encontrei com ele na rua, perguntei a ele, ele falou que ia resolver comigo, que ele pagar, que ainda não tinha recebido. Passaram-se mais alguns dias, nada. Um belo dia eu encontrei com ele na rua. Virei para ele e falei assim, olha, o senhor não precisa mais me pagar os 2 botijões de gás. Mas eu queria dizer para o senhor que eu lembro muito bem que o senhor disse que o senhor não iria se sujar por causa de 2 botijões de gás. E eu confiei na sua palavra. Aí ele tentou falar alguma coisa, eu falei assim, não quero que o senhor pague mais, não quero que o senhor fale mais nada, morre o assunto por aqui. E fui embora. Fiquei no prejuízo, né? Mas a gente fica pensando o seguinte, é tão bom quando a gente lida com pessoas que têm palavra, né? Ainda que surja uma dificuldade ou outra, a pessoa vira para nós, né, e pode dizer, por exemplo, olha, eu ainda não recebi, te pago daqui mais 2 semanas, aconteceu um imprevisto, alguma explicação, né, que a gente possa aceitar, porque ninguém está livre também de uma dificuldade, um problema qualquer. E aí o texto diz para nós aqui, pessoas honestas não precisam recorrer a juramentos. Fazer juramento é, na verdade, uma confissão patética de nossa inclinação à desonestidade. Os cristãos devem dizer o que querem dizer e devem querer dizer o que dizem. Nossa simples palavra deveria ser sim, sim, não, não. Aqui tem uma outra questão muito interessante. Quando a gente pensa no sim, sim, não, não, né? Talvez tem pessoas que elas têm uma grande dificuldade de dizer não. Mas às vezes é tão melhor você dizer não do que você de repente deixar algo no ar, do que você de repente lançar uma esperança no outro e o outro ficar acreditando naquilo. É melhor você dizer, não vou poder fazer isso, não tenho condição. Mas tem pessoas que têm uma profunda dificuldade de fazer dessa forma, né? Mas também quando a gente fala sim, é assim mesmo.
né? A gente resolve fazer alguma coisa e vai até as últimas consequências, com muito empenho, com muita dedicação, com muita firmeza, não é? Isso é muito importante que se diga também. Bom, então, de maneira resumida, a gente aprendeu algumas coisas interessantes aqui. Bom, por exemplo, vamos destacar o que nós aprendemos? A primeira coisa que eu vejo que a gente aprendeu é que Jesus, quando escreve isso aqui, ele tenciona dizer o seguinte: ó, vocês não precisam de fazer juramentos, vocês precisam ter firmeza de decisão, saber o que vocês querem, ter palavra, é isso que o crente precisa ter. Ele também explica para nós que havia, na época de Jesus e até mesmo no Antigo Testamento, havia a postura das pessoas jurarem ou por Deus ou por alguma coisa, né? Sendo um juramento por Deus, a pessoa estava obrigada a cumprir, sendo por alguma outra coisa, a pessoa não estava obrigada a cumprir. Nós vimos também que Deus controla todas as coisas, tudo pertence a Ele, nada escapa ao seu domínio. E outra coisa que eu vou dizer, não pense você que somente as pessoas que são crentes, elas pertencem a Deus. Aquelas também que não são crentes, elas também pertencem a Deus. Elas podem não depositar a fé em Deus, mas Deus também as dirige, Deus também tem objetivos através daquelas pessoas, entendeu? Então, por exemplo, o próprio Faraó, que era muito mau, né, na época do povo lá no Egito, o Faraó, embora fosse mau, ele estava, no final das contas, cumprindo aquilo que Deus queria que ele cumprisse, entendeu? Os reis também, Ciro, por exemplo, era alguém que fazia a vontade de Deus, mesmo sem perceber. Então, isso é muito interessante, porque a gente pensa que Deus criou um mundinho à parte, só para nós evangélicos, só para a igreja, mas Deus governa todas as coisas, né? Então, isso traz para nós uma visão mais ampla do que é a vida, do que é o mundo. Por exemplo, a doutrina da graça comum, que diz que Deus derramou uma graça sobre a humanidade, sobre toda a humanidade, todo mundo recebeu essa graça, com dimensões diferentes, em proporções diferenciadas, mas todo mundo tem graça comum. Já a graça salvadora não. A graça redentora só os eleitos, só os salvos. Mas a graça, que a gente chama de graça comum, pessoas que não são religiosas, pessoas que são agnósticas, não creem, essas pessoas também têm graça comum. Por exemplo, você já reparou, você que é do ramo da arte, da moda, que tem pessoas que você fala: meu Deus, eu conheço aquela pessoa, uma pessoa tão confusa, uma vida tão doida, mas ela tem um dom para a área artística que é impressionante, uma habilidade, não sei de onde vem isso. A gente não fala isso às vezes? Para alguns compositores, para alguns artistas, é graça comum. A pessoa pode ter uma vida confusa, embaralhada, esquisita, se metendo numa série de problemas e encrencas, mas, no entanto, ela tem habilidades que Deus também derramou sobre ela, entendeu? Então, é graça comum. E, finalizando aqui, eu diria para vocês ainda nesse texto, que um outro ponto importante é que Jesus afirma de maneira cabal que nós não devemos jurar nem fazer votos. O que nós precisamos é ter uma firmeza, uma decisão, uma postura certeira diante da vida, saber o que realmente nós queremos, buscar, claro, orientação diante dele, mas sempre ter uma escolha bem clara diante de nós. Então, aqui eu estou explicando esses versos, os versos de 33 a 37. Mas para a gente caminhar para o final, eu queria ainda ler com vocês Mateus 5, 38 a 39a. Quem achar pode ler, Mateus 5, 38 a 39a.
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não vos traz ao perverso, mas ao qualquer que faça, até aí. Bom, então, aqui você vai pensar, olho por olho, todo mundo já ouviu falar de olho por olho, né? Olho por olho e dente por dente, né? O que tem a ver isso com a gente, com os cristãos em pleno século XXI? Cristãos estão vivendo hoje num mundo de tanta maldade, de tanta perversidade, de tanta injustiça social. Como o cristão lê esse texto e como o cristão pode vivenciar essa parte do Sermão do Monte? E aí diz assim: as duas ilustrações finais da justiça mais profunda se tornaram as partes mais admiradas e as mais ressentidas do sermão. Jesus nos chama a mostrar amor tanto ao perverso quanto aos nossos inimigos, né? Esse é o grande desafio do cristianismo, né? Ele propõe que você seja de fato amoroso, não somente com aquele que é legal contigo, porque aí não teria muito desafio, né? Mas o grande desafio é ser amoroso, ser benevolente com aquele que te fez o mal, aquele que te persegue, aquele que não vai muito com a sua cara. Esse é o grande desafio de todos nós, né? E aí o texto diz assim: em nenhum momento o desafio do sermão é maior, em nenhum momento nossa necessidade do poder do Espírito Santo é mais óbvia. A citação que Jesus usa é extraída diretamente do Antigo Testamento. Quando decidiam um caso, os juízes de Israel deveriam seguir o princípio da retribuição exata. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pena por algum tipo de delito, de crime, de falha, deveria ser uma pena proporcionalmente igual, o mais similar possível ao ato cometido. Essa é a ideia do olho por olho. Nós às vezes entendemos, né, como um ato realmente de tirar o olho do outro. Literalmente nós compreendemos assim, não é? Mas na verdade o que o texto quer mostrar, tanto na lei como também agora, o espírito da lei era justamente que houvesse uma retribuição que seja igual, que seja equilibrada, entendeu? Essa é a ideia. A punição deveria ser adequada ao delito e a compensação extraída do agressor deveria ser exatamente igual e não mais, não deveria ser maior, superar, deveria ser igual. A lei tinha o efeito de determinar a justiça e restringir a vingança. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: ele está querendo dizer que nós, tanto naquela época como agora, nós não devemos jamais exercer a própria vingança. Compreendeu? Quem deve fazer a vingança, quem é? Tem uma ideia? Deus, está certo. Mas quem é imbuído da parte de Deus para fazer vingança? Ou para dar a pena exata? Não. O Estado, a justiça. Então, o que acontece? Tem muita gente que hoje está debatendo aí política na internet, e às vezes quando vê alguns cristãos mais firmes em relação à violência, eles chamam esses cristãos de cristãos maus, cristãos que contradizem, radicais, que contradizem o Sermão do Monte, que querem fazer a justiça com as próprias mãos, ou que de repente desejam o mal do outro. Nada disso. Não é nada disso. O que na verdade esses irmãos, essas pessoas já compreenderam, é que nós não temos o direito de fazer a vingança com as próprias mãos. Não é direito nosso. Não, vamos dizer na linguagem popular dos jovens aí, não é a nossa praia, não é a nossa incumbência. Mas, na verdade, o Estado, ele é constituído por Deus para exercer esse tipo de punição. Compreendeu? Eu vou orar pelo cara que me fez mal até. Vou pedir a Deus que tenha misericórdia dele.
que Deus possa mudar o seu coração, que ele mude de vida. Mas o Estado tem a obrigação de punir essa pessoa. Imagine você um assaltante que entra numa casa, faz uma violência tremenda e depois ele é preso pela polícia, né? Então ele vai ser encaminhado à delegacia, vai ser julgado, todo aquele processo que a gente conhece, para receber a punição precisa por aquilo que ele fez. Agora eu não posso chegar e pegar esse bandido e fazer justiça com as minhas próprias mãos, compreende? Então é disso que o texto está tratando aqui. Olha como é que a questão tem a ver com o que a gente passa hoje. Isso então quer dizer, está falando em cima de olho por olho, sim. A visão não é tirar o olho do outro, entendeu? A visão é dar uma pena similar ao outro. Agora, eu não posso fazer com as minhas próprias mãos. Quem tem a incumbência de fazer isso é o Estado, a lei, é a lei, não sou eu, entendeu? Eu não tenho jeito de fazer isso. Eu vou até orar pelo cara, vou pedir a Deus misericórdia, mas não é minha tarefa. Então, olha só a explicação aqui. Isso é muito bom porque tira a ignorância de muita gente. Então, por exemplo, você às vezes sofre alguma maldade e a gente é humano, né? Então, às vezes, a vontade que dá, fala assim, meu Deus, se fosse comigo eu faria não sei o quê, mas não é nossa tarefa. E aí o texto diz assim, Mas o negócio, desculpa que eu... Pode falar. O negócio que, na realidade nossa convivência da violência que acontece, a gente não faz e nem o Estado faz. Isso que é o problema, nem o Estado faz. Aquela impunidade. Perfeito. A impunidade, o mal, a maldade está crescendo cada vez mais, as pessoas se sentem inseguras. Aí acaba o cara que não é para fazer, fazendo. Então, isso pela inércia, às vezes, de quem teria essa incumbência, né, de fazê-lo, né? Então, isso é muito demorado, às vezes, o processo, né? E isso é muito ruim. Bom, e aí diz assim, mas os fariseus e mestres religiosos estendiam esse princípio extraído dos tribunais, aos quais pertencia, ao domínio dos relacionamentos pessoais, aos quais não pertencia. Eles tentavam usar o princípio bíblico para justificar uma ação que não era bíblica, a vingança pessoal. Compreende? Então, os religiosos que conheciam a lei, que julgavam também, que sabiam do que estava acontecendo, eles usavam aquilo como eles bem queriam, segundo o seu próprio entendimento. Está entendendo? Porque uma coisa que a gente tem que compreender é o seguinte: a gente não pode entender as coisas de maneira literal. Tem que entender o princípio que está por trás da lei, que está por trás da norma. Então, quando o legislador estabelece algo, existe um propósito, existe uma ideia. A ideia era aqui, nesse texto, né, de Mateus, também no Antigo Testamento, é que a punição fosse precisa. Para quê? Para que aquele que foi prejudicado, ele pudesse sentir o quê? Satisfeito. Ele fala assim, não, a justiça foi feita. Eu sei que de repente eu fui prejudicado, eu perdi, sei lá o quê, alguma coisa ruim aconteceu, mas a justiça foi feita. É esse o princípio. Bom, mas nunca vingança pessoal. Você fazer com o outro o que o outro fez com você, né? O que Jesus demonstrará é que, embora pertença corretamente aos tribunais, e aí vem o que vocês disseram, e também ao juízo de Deus, o princípio não se aplica aos nossos relacionamentos pessoais. Ou seja, Deus não deseja que a gente viva se vingando do outro, que a gente viva tripudiando em cima do outro. Então, tipo assim, alguém te fez um mal e de repente chega para você a notícia que aquela pessoa que te fez o mal está na pior agora. Aí você, opa, que beleza, ele agora está mal, tá vendo? Foi tão ruim comigo, agora também caiu. Isso não é um sentimento correto para um cristão. Agora, passa às vezes pelas pessoas? Passa. Passa pela nossa cabeça? Passa.
Mas como dizia Lutero, eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Então, tipo assim, veio um mau pensamento na minha cabeça, eu tento descartá-lo, né? Mandá-lo para longe, porque vai passar pela minha cabeça, mas eu nunca posso ter essa alegria com a dor do outro, com o sofrimento do outro, por mais que o outro me tenha feito mal. Isso é muito comum, às vezes até nas relações de amizade. Às vezes você é amigo de alguém, você gosta do outro, mas às vezes uma coisa boba, banal, faz com que você revide, ou que você por um problema venha se afastar dele, mas você revide por algo tão tolo, tão bobo, né? Isso também acontece muito aonde? Na relação marido e mulher, né? A gente às vezes tem esse tipo de picuinha, né? Esse tipo de coisa, não deveria, mas essas coisas acontecem, às vezes, fez comigo, agora vai ter que receber. E assim também é na amizade. Na amizade acontece a mesma coisa, nas relações de um modo geral, colegas de trabalho, acontece às vezes, né? Tirou onda comigo, agora chegou a minha vez, tá vendo? Me zoou porque eu não sabia isso assim, agora também eu vou lá e vou dizer, ó, tá vendo aí? Não sabe fazer também não, ó. E estava me zoando, me avacalhando, brincando comigo. Bom, e aí vem, nosso dever para com os indivíduos que nos fazem mal não é retalhar, mas sim aceitar a injustiça sem vingança. O sentimento de vingança, ele é terrível, porque ele fica ali dentro, né? Ele fica ali dentro e você, tipo assim, fica aguardando o seu momento de fazer retaliação. Você não vê essas guerras que acontecem aí nos países do Oriente, né? Uma raiva que prolifera já há séculos, há milênios, né? São povos muito antigos, e eles ficam assim, fizeram comigo, vou fazer também. E com isso o que ocorre? Morrem muitos inocentes, lamentavelmente. Bom, não resistam ao perverso. O que exatamente Jesus está nos pedindo para fazer? É uma pergunta. O que exatamente Jesus está nos pedindo para fazer, gente? Diante do que nós falamos aqui agora, até agora, o que você me diz? Perdoar. Não guardar no coração o rancor, o ressentimento. O que mais? Não se achar a pessoa imbuída do direito de retalhar, de fazer a vingança. Nada disso nós temos o direito de fazer, né? Então, não devemos o que? Nos alegrar também com o insucesso do outro. Aquela mulher me mandou embora da empresa. Eu quero ver o mesmo acontecendo com ela e pior, né? Não podemos agir assim, por mais que a gente esteja triste com o que aconteceu conosco. Não podemos agir assim jamais, né? São sentimentos que a gente não pode abrigar no peito, porque isso adoece a gente, né? É tão bom quando a gente está bem, né? A coisa flui, a gente faz as coisas que tem que fazer, a gente está tranquilo, está leve, está solto, está de bem com a vida, né? Ainda que nem tudo esteja perfeito, nem seja o desejável. Bom, e para a gente finalizar, somos instruídos nas Escrituras Sagradas a resistir ao diabo. A Bíblia fala isso, né? Que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós, né? Ele vai fugir de nós. Então veja só, e somos advertidos a não resistir a Deus ou à verdade dele. Mas pastor, é possível alguém resistir a Deus? Pior que é. Às vezes Deus fala com a gente, Deus nos chama a atenção, a gente ouve aquela vozinha, né? Aquela voz que não é uma voz audível, mas é uma voz muito clara no nosso coração, e a gente às vezes não obedece aquilo que Deus está dizendo, né? A gente fica com o coração duro, e às vezes até mesmo em relação ao outro. Às vezes Deus fala, vai lá e perdoa essa pessoa, vai lá e fala com ela, se reconcilia, pega o telefone e liga para aquela pessoa que você brigou, né? Reata com a sua prima,
e a gente às vezes resiste à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e não faz aquilo que deveria ser feito. Já contei aqui, Jussara deve estar cansada de ouvir isso, irmã Lenilda também, e também a Clarice. Meu pai, quando faleceu, ele deixou o negócio dele, que era um negócio informal, tipo de Paulinho assim, mas a gente vivia muito bem com os recursos daquele trabalho, assim como o Paulo também, sabe que é um trabalho bom, trabalhar com móveis e tal, restauração de móveis, enfim, estofamento, lustre, empalhar e tudo mais. E aí o que aconteceu? Um dos funcionários do meu pai, um dos rapazes que eu ajudava, depois da morte dele, o que o rapaz fez? Pegou algumas ferramentas e sumiu com as ferramentas. E aí, meu irmão, mais velho um pouquinho do que eu, mas os dois garotos, na época, muito garotos, meu irmão descobriu que foi ele quem levou as ferramentas. E pior, estava desviando serviços, de lá para ele mesmo. Ou seja, ele pegava serviços e levava, abordava os clientes e levava serviço para ele fazer, para ficar com todos os recursos. Oi, boa noite. Para ficar com todos os recursos, tudo bem? E aí, gente, o que aconteceu? Um belo dia o pastor pregou na igreja sobre perdão. Tchau, vai com Deus, Daniel. Bom te rever, tá? Aí o pastor foi e pregou sobre perdão no domingo à noite. E eu cheguei em casa, fui orar. Falei, Deus, eu já perdoei, eu não tenho ninguém que eu carregue mágoa. Todas as pessoas já perdoei, não há ninguém. Enquanto eu orava, veio na minha mente o quê? A pessoa. Falei, mas Deus, eu já o perdoei. E aí, cara, me veio um motivo de oração, falar alguma coisa para Deus. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, na primeira oportunidade que eu me encontrar com Ele, eu vou falar com Ele e vou dizer que não tem nada no meu coração contra Ele, porque eu já o perdoei na minha mente, no meu coração. E aí vocês não vão acreditar, foi no domingo isso. Na segunda-feira de manhã eu fui comprar material. Quando eu fui comprar material, quando eu entro na loja, quem eu vejo? Ele, a pessoa, o dito cujo. A vontade que me veio, sabe qual foi? De dar meia volta e sair da loja. Foi a vontade que me veio. Tamanho o mal que ele havia feito, né? Eu já não tinha mais raiva, mais ressentimento nenhum, mas olhar para ele e pensar que ele que foi tão beneficiado pelo meu pai, foi capaz de fazer isso conosco, eu e meu irmão, eu um adolescente, meu irmão iniciando ainda a juventude, né? Muito imaturo ainda. Aí o que eu fiz? A vontade era de voltar, mas eu firmei o pé e virei para ele e falei, olha, eu vou comprar aqui, vou pagar, e você me aguarda para a gente poder ir embora juntos, conversando? Aí paguei, virei para ele e falei, olha, eu queria te falar uma coisa, tudo que aconteceu, aí ele para mim, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, o que aconteceu? Eu falei, não importa, tudo que aconteceu já ficou no passado, não há mais nada no meu coração em relação a você ou a coisa alguma. E aí fui embora. Mas ali eu pude perceber uma coisa. Eu já o havia perdoado, mas o quão difícil é você chegar para a pessoa pessoalmente, tete a tete, falar para ela algo assim, né? Porque envolve de uma certa maneira, até mesmo uma certa humilhação da sua própria parte, embora você tenha sido até ofendido, né, com aquela situação. Então, irmãos, são coisas que nos acontecem e a gente precisa perdoar. E aí, lendo o trechinho final, diz assim para nós, mas aqui somos proibidos a resistir ao perverso, né, uma pessoa que nos faz o mal. Jesus não nega que a pessoa seja perversa. Aqui tem uma coisa legal.
Você já viu essa história que a gente tem socialmente, de falar assim para o outro? Mulher então fala muito isso. Você conhece, sei lá, vou citar um nome bem diferente. Você conhece Eulália? Aí você, claro que conheço a Eulália. Eulália é uma fofa. Mas todo mundo sabe que Eulália não é fofa coisa alguma. Mas as pessoas falam que Eulália é fofa. Não acontece isso às vezes? Acontece, não acontece? E muito, não é? Ela é um doce de pessoa, é um amor, mas não é coisa nenhuma. Então não chame de fofa quem não é fofa. Não precisa. Não diga que é bom quem não é bom. Quem é mau. Aqui o texto fala, olha, Jesus não nega que a pessoa seja perversa, ou que o que ela nos faz seja mal. O que a pessoa nos fez foi mal. Mas repare uma coisa comigo, Jana. Às vezes alguém faz um mal a nós. Perfeito. Só que Deus transforma aquele mal em bênção. Deus transforma aquela maldição em bênção. Às vezes uma atitude ruim de alguém para conosco, ela vem ensejar que a nossa vida, ela deu uma mudada, uma virada, uma sacudida. Entendeu? A pessoa acaba sendo um instrumento para algo benéfico na nossa vida. O que ela fez continua sendo mal, mas a atitude dela é convertida em alguma coisa positiva para a nossa vida, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né? O que Jesus não permite é a retaliação. Isso a gente não deve fazer. Eu, graças a Deus, eu digo sinceramente aos irmãos, Deus tem me dado muita graça, porque às vezes a gente sofre algumas coisas muito pesadas, muito duras, e você não pagar o mal com o mal é realmente um exercício de espiritualidade e da graça de Deus sobre a sua vida. Então, pagamento na mesma moeda ou vingança é algo que Deus não se agrada, não aprova e que nós não devemos jamais fazer. Então, é nesse sentido que aqui está, que o texto fala do olho por olho, entendeu? Então, temos que entender o princípio que está por detrás desse versículo, para a gente compreender melhor aquilo que as Escrituras querem nos dizer. E o que ficou muito claro também, a vingança não deve ser nossa, mas o Estado precisa tomar essa posição, precisa tomar atitude, porque senão acontece, como Paulinho bem disse, que a própria pessoa às vezes acha que deve fazer a vingança porque o Estado está inoperante. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A Bíblia de maneira alguma aceita que façamos isso, mas desejar que a justiça seja feita é um sentimento normal, natural do ser humano, entendeu? Então, essa história de querer que o crente seja um tolo, um bobo, que não veja maldade, que não veja perversidade, que ele seja um alienado, o crente não é um alienado. O crente quer o bem das pessoas, o crente quer a paz, mas o crente não pode ser conivente com a maldade, porque a maldade, a palavra já diz, é mal. Não é coisa boa, não é coisa que agrada a Deus, traz tristeza, traz sofrimento. Então, a punição não é nossa, mas deve ser das autoridades. Então, para finalizar, que nunca façamos retaliação, que não tripudiemos sobre aquele que de repente nos injuriou, fez algum mal à nossa vida. A gente precisa caminhar pela fé, com bons objetivos, com bons valores, com bons princípios. Esse deve ser o nosso maior desejo.